Olá, bem-vindo ao canal Fluir Libras. Esse canal foi criado como um recurso didático para o aprendizado de língua brasileira de sinais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática, tá certo? Nós temos uma ordem gramatical do português que se chama sujeito, verbo e objeto, tá certo? Existe essa mesma ordem nas frases feitas na Libras? Sim. Porém, a Libras ela apresenta uma variação para que melhor você possa encaixar os sinais para a comunicação. Ela vem, além do sujeito, verbo e objeto, ela vem objeto, sujeito e verbo, e também pode vir como sujeito, objeto e verbo, tá bom? Então, você pode fazer essa variação. As pessoas que às vezes têm dificuldade em relação a essa ordem aqui, existe uma regrinha que eu utilizava para fazer essa ordem gramatical da Libras. Primeira coisa que você tem que fazer numa frase. Essa frase, por exemplo, a vida é bonita, né? A vida é bonita. Primeira coisa que você tem que tirar olhar para essa frase é tirar aquilo que você não usa. Não existe na Libras o artigo, então a gente já vai cortar os verbos de ligação. Eu não preciso de verbo de ligação, como de, umas, oais, então isso não precisa, tá certo? O para também, tá certo? Não se usa o para, ele não tá aqui, mas aí eu vou escrever ele aqui, tá? O para também não é necessário fazer o para. Então, se eu for trabalhar Libras para comunicação, esses daqui eu não utilizo, tá certo? Tirou isso, vai sobrar o que aqui, ó? Vai ficar apenas a mensagem central. Vida bonita. Então, os dois sinais para comunicação que eu necessito é vida bonita. A Libras, ela é contextualizada. O que significa isso? Que eu escuto a mensagem e enxugo essa mensagem e passo a mensagem central, tá certo? O mais fiel possível. Então, a mensagem é que a vida é bonita, então vida, só vou usar dois sinais aqui, vida bonita, ok? Então, tirei o que eu não uso, eu coloco só a mensagem central, isso já ajuda. Nesse caso aqui, eu não mudei a ordem das frases. Agora vamos praticar aqui comigo. Eu tenho: o homem comprou a casa. Primeira coisa nessa frase que você vai remover aquilo que você não utiliza, tá certo? Então, o O eu não utilizo, o A eu não utilizo. E sobrou o quê? Homem comprou a casa. Os verbos na Libras, eles sempre se apresentam no infinitivo. O que significa isso? Que os verbos não têm conjugação verbal. É muito parecido com o inglês. Por exemplo, eu tenho I love you, love, né? Então, o love, 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 com a variação no she e no i, no ri, né? E os demais love, 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 né? Então, é muito parecido assim. Os verbos na Libras, elas não têm conjugação. O sinal não tem conjugação. Então, vai ser um sinal para comprou, comprei e comprará, por exemplo. Vai ser o mesmo sinal de comprar. Depois que eu tirei isso daqui, aí eu vou colocar, vamos dizer, nessa frase ele tem um objeto. Então, qual é o objeto maior? Eu já vou imaginando uma cena na minha mente. Então, qual é o objeto maior que eu tenho aqui dessa frase? O homem comprou a casa. A casa, né? Então, eu pego a casa e já coloco aqui no começo, tá bom? Coloquei a casa aqui no começo. Coloquei a minha vírgulazinha. E depois, qual é o segundo objeto maior e concreto que eu pego, que eu vejo? O homem. O homem eu fui e coloquei aqui. E o que é que esse homem fez com essa casa? Ele comprou. Então, se você olhar, houve uma variação nessa frase. Ou seja, em vez de ser sujeito, verbo e objeto, que é essa de cima, né? Ele foi para o objeto, sujeito e por último veio o verbo.
Isso é uma regra que a gente vai montando uma cena na nossa mente. Então, como a Libras ela é gesto visual, você vai vendo as coisas que eu vou focar. Aí você pergunta, ô professora, quando não tem objetos concretos, como essa frase aqui, aqui embaixo, esqueci, e o único objeto concreto que eu tenho é o livro de inglês. Então, eu tenho o livro de inglês, ele está aqui. Então, o objeto concreto que eu tenho é o meu livro de inglês. Eu pego esse livro de inglês, já coloco primeiro. E o que aconteceu? O que eu quero dizer? Aí vem o resto da mensagem. O que eu quero dizer com o que aconteceu com esse livro de inglês? Uso o sinal de livro de inglês e após isso eu começo a construir minha frase. O que aconteceu com ele? Eu esqueci em casa, tá certo? Lembrando sempre de tirar aquilo que você não vai usar, né? Como por exemplo, esse meu aqui, se você já tá falando, já dá para dar uma enxugada, tá bom? Então, se você quiser acrescentar, meu, coloca. Se não, nem precisa, porque já se sabe que é o seu livro, você está falando, você está comunicando diretamente. E o em que também não precisa, tá certo? Então, eu tenho livro de inglês, esquecer em casa, tá certo? Deixa eu ver se tem mais outra frase aqui pra gente treinar. Então, como eu expliquei para vocês, os advérbios os verbos na Libras, eles não têm conjugação. E como é que ficaria a marcação do tempo? Existe, dependendo da frase que você for fazer, existe os advérbios, né, que te ajudam a sintonizar em que tempo verbal você está falando. Por exemplo, se eu disser a frase vou à feira comprar. Então, vou à feira comprar, aí é questão de futuro. Então, eu vou usar esse sinal aqui de futuro antes da minha frase. Eu uso o sinal futuro, vou à feira comprar. E se for sinalizando fui à feira comprar no passado, então uso o sinal de passado no começo da frase e continua fazendo os sinais passado, à feira comprar. Então, semana passada, mês passado, se eu quiser utilizar, né, fui à feira comprar. Então, a marcação do tempo é sempre feita pelos advérbios. Agora, por exemplo, existem advérbios que não precisam utilizar nem o sinal de passado, nem o sinal de futuro. Como o exemplo aqui do sinal de hoje, já dá a entender que é presente. Agora também é presente, tá certo? Então, esses sinais aqui, hoje já é presente, não precisa sinalizar outro sinal. O hoje já dá a entender que você está falando no presente. O agora também, o já também. Então, é sinal de presente. Agora, os sinais como ontem, anteontem, ontonte. Então, esses sinais significa o quê? Que já é passado. E você só vai utilizar o sinal de passado se na frase não tiver ontem, nem anteontem, que são advérbios de tempo. Aí você coloca passado e continua a frase. Agora, se tiver ontem, ontem já dá a entender que é passado e anteontem também, porque são advérbios de tempo. Então, não vai precisar usar esse aqui, só esses dois aqui, no começo da frase. Geralmente, os advérbios, eles vêm sim no começo da frase, porém, você também pode colocá-los no final, dependendo da comunicação, se der a entender a mensagem, tudo bem. Eu tenho também outro sinal, como por exemplo, o sinal de futuro. Eu sinalizo a vida será bela. Então, eu coloco o sinal de futuro primeiro e sinalizo vida bela, né? A vida será bela. Agora, como esse sinal aqui, amanhã, essa palavra amanhã, sinal de amanhã, vocês já aprenderam? Se tiver amanhã nos encontraremos, então não precisa sinalizar futuro, porque o sinal de amanhã já pertence aos advérbios de tempo, já se situa a sua frase no tempo, que é futuro. Então não precisa colocar isso aqui, tá? Só vai colocar, no caso, esse aqui,
Você vai colocar esse aqui, tá certo? Então, vamos ver aqui se tem uns exemplos aqui. Nesses exemplos, eu digo assim: quero falar com a diretora hoje. Primeira coisa que você vai ver é o tempo. O tempo não é hoje? Então, você pode colocar como primeiro. Então, hoje, falar diretora. Tirei o que eu não vou usar, tá certo? Tirei aqui o que eu não vou usar. Então, deixa eu voltar aqui. Tirei aquilo que eu não vou usar. Esse eu não preciso. O como eu não preciso, tá bom? Quanto mais você contextualizar, tirar a mensagem central, mais fácil fica. Depois que eu tirei o que eu não uso, eu vou tirar o tempo. Eu tenho hoje, já coloco hoje como primeiro, aqui, certo? Coloquei hoje como primeiro, aí eu venho e coloco o restante da mensagem. Você pode acrescentar quer, né, o sinal de querer, e se não, não precisa. Falar diretora. Então, quer falar diretora, né? Então, você pode sinalizar que é você. Eu quer falar diretora. E é hoje, o tempo já vem na frente, o resto você vai montando. Outra coisa também, porque nessa frase aqui, nós não temos algo concreto. Quando eu não tenho um objeto concreto, como uma casa, uma pessoa, direto, lembrando que sempre os advérbios de tempo vêm no começo da frase. Colocando os advérbios de tempo, aí a regra continua. Vê o objeto concreto que você tem da mensagem central e coloca ele aqui e os demais para formar a frase. Porém, nesse caso, eu não tenho nenhum carro, nenhuma casa, nenhum objeto. Mas eu tenho algo central, que é o quê? Falar com a diretora, né? Então, eu só acrescento aqui, falar com a diretora. Não mudei a ordem. E se você quiser usar esse querer também, você pode colocar falar diretora, quero, tá certo? Pode colocar ele no final, quero, tá certo? Falar diretora, que seria vamos dizer, a mensagem central é falar com a diretora, e colocaria querer no final. Então, você sinalizaria assim: hoje, falar diretora, quero. Eu tenho também o de baixo. Comprei no mercado ontem. Então, vamos para aqui, para baixo. Comprei no mercado ontem, né? Chega o esposo e diz: eu comprei no mercado ontem. Né? Você comprou o queijo? Eu comprei no mercado ontem. Então, nesse daqui, eu tenho o tempo, né? Nesse tempo eu tenho ontem, que é advérbio de tempo, já coloca no começo, para facilitar, né? A gente já sabe que é o começo. Coloquei ele aqui no começo, eu continuo a frase. Aí eu digo, o que é que eu fiz no mercado? Comprei no mercado. Então, tirei o que eu não uso, no, né? E boto o resto. Comprei no mercado, comprei mercado. Então, essa frase ela é bem simples, né? É só seguir. E esse sinal de amanhã a vida será melhor, esse sinal de ontem aqui remete a passado, né? Antes de eu descer para essa frase de baixo, então ele é passado. Comprei mercado ontem. E eu tenho aqui, amanhã a vida será melhor, retratando o futuro. Esse sinal de amanhã, que já é futuro, não precisa sinal de futuro, já coloco ele aqui embaixo, né? Amanhã. E o resto segue. Vida melhor, né? Será melhor. Se o será não precisa informação, né, desnecessária, você já corta e só fica. Tira o A, né? Vida melhor. A vida será melhor. Amanhã. Retrata o futuro. Então, não precisa sinal de futuro. Aqui já explica bem direitinho, tá bom?